Aí, agora deu. Hello, hello. Acho que agora eu entrei, né? Ó, tô atrasada aqui, mas deu tudo certo. Aí, bora lá, deu certo. A teacher tá atrasada, mas a teacher tá aqui. Boa noite, good evening, sejam bem-vindos para nossa aula de inglês. Afinal de contas, hoje é quarta-feira, então hoje é quinta-feira, né? Na verdade, tô louca aqui. O negócio não queria entrar. E aí, se é quinta-feira e se são 8 horas da noite, o que a gente tem? Tem aula de inglês. Então, quem for chegando aí vai falando hello para teacher. Vamos chegando. Hi, Patrícia. You're welcome. Seja bem-vinda. Estão me vendo direitinho? Tudo certo aí? Quem já for chegando, vai falando aí com a teacher. Vai falando aí, hello. Parece que tá travando. Tá travando aí? Estão me vendo direitinho? Me ouvindo direitinho? Tudo certo? Patrícia, tá me vendo aí? Me ouvindo direitinho? Conta aí pra teacher. Que parece que tá travando. Então, me conta aí se vocês estão vendo. Sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando aí para nossa aula de inglês. Let's study English. It's everything okay? Estou atrasada porque não é para variar esses negócios aqui de computador, de tecnologia. Nunca sai do jeito que a gente quer, né? Só esperando aí alguém de vocês me falar se estão me ouvindo. Tá, você aí, você entrou aí, moço? Você pode me falar se está travando? Ok, então tá tudo certo, né? Então bora lá para nossa aula de inglês. Bora lá estudar inglês. E o que a gente vai aprender hoje, teacher? O que é a nossa aula de hoje? Nós vamos aprender plural. Vamos aprender como colocar as palavras no plural, como colocar os substantivos no plural em inglês, tá? Tem algumas regrinhas, é muito simples, mas tem algumas particularidades que a gente precisa aprender, tá? Mas de um modo geral é muito simples. Assim como no português, que a gente tem algumas particularidades, no inglês também é a mesma coisa, tá? Então pega aí o seu papel, a sua caneta, para você anotar tudo direitinho, porque é importante que você faça as suas anotações. Eu sempre falo isso. Quando você escreve com as suas próprias mãos, quando você escreve do seu jeito, faz as suas anotações, é a maneira com que você vai assimilar mais o aprendizado, você vai aprender mais quando você escreve, quando você anota e você participa mais, tá? É muito mais eficiente, você vai aprender muito mais do que você ficar só olhando. Afinal de contas, é uma aula de inglês. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar, concentrar, pega aí uma água, pega o seu notebook, your pen, and let's go. Let's study, ok? Então, vamos lá. Todo mundo pronto aí? Vamos lá ver como que é a primeira observação que a gente tem aqui. Ó, como no português, no inglês também funciona da seguinte maneira. A grande maioria dos substantivos, a grande maioria das palavras, é só você colocar o S no final, tá? No final da palavra você acrescenta o S. Por exemplo, book, você vai falar books. Apple, apples. Pen, pens. Flower, flowers, né? O computer, computers, e aí assim por diante, tá? Então anota aí, essa é a primeira regrinha, muito simples, e vai ser assim, tá? A grande maioria das palavras é só você acrescentar o S no final da palavra. Lembrando, students, que adjetivos, olha aqui, eu tenho uma coisa muito legal para te contar, muito boa. Adjetivos em inglês você não passa para o plural. Então você só tem que preocupar no inglês com os substantivos, tá? Porque igual, por exemplo, assim, em português a gente fala, né? Aquelas roupas lindas, né? As casas enormes, né? Todas as qualidades em inglês. Hello? Ligar? Liga? Ó, então tá.
Acompanhe aí comigo, tá? Vou desabilitar os comentários aqui para vocês prestarem atenção, tá bom? Pra gente focar aqui na aula, ok? Ó, então aí, em português, a gente tem essa questão, né, de que os adjetivos também vão pro plural, mas em inglês não existe bonitos, não existe grandes, baixos, altos, pequenos, não existe essas palavras. Em inglês, adjetivo não tem plural, então a gente só tem que preocupar com os substantivos, só com as palavras que estão no substantivo que você tem que preocupar em colocar o plural. Em inglês é muito mais fácil que em português, né? Adjetivo não tem plural, inglês não tem acento, um monte de coisa que com certeza em inglês não tem que conjugar verbo, então isso aí já ajuda bastante, né? Então, ó, agora que a gente está começando a aula, clica aí no aviãozinho e compartilha com as suas amigas, com seus amigos, para vir assistir a aula, para vir fazer aula de inglês com a gente. Sabe aquela amiga sua que precisa aprender inglês, que tá precisando dar uma reforçada? Então, é aula de verdade, né? Quem tá aqui comigo toda quinta-feira sabe que toda quinta-feira a gente tem aula de verdade. Aproveita também, clica aí no coraçãozinho, né? Para poder mostrar pro Instagram que a nossa aula de inglês is very important. Então, clica aí no coraçãozinho pra gente crescer aqui essa nossa aula de inglês, ok? Então, bora lá. Então, como eu disse pra vocês, em inglês, as palavras, somente os substantivos que vão para o plural, tá? Então, a grande maioria dos substantivos é só você acrescentar S, tá? Então, você vai colocar S no final da palavra e a palavra já está no plural. Próximo aqui o exemplo, tá? Ó, agora a gente tem aqui uma atenção especial com palavras que terminam com S, SH, SS, CH, X, O e Z. Então, todas as palavras que são desse grupo aqui, elas têm uma diferença. Você vai acrescentar ES. Então, aqui, ó, palavras que terminam com S, palavras que terminam com SS, palavras que terminam com SH, CH, X, O e Z. Então, essas palavras você vai ter uma atenção especial, porque elas vão ser acrescentadas de ES, ok? For example, bus, que é ônibus, vai ficar buses. Então, ônibus no plural, você acrescenta ES, buses, tá? Class, class é aula, e vai ficar classes, aulas, classes, ok? Wish, wish significa desejo. Ó, aproveita então aqui, ó, que além de aprender plural, você vai aprender muita palavra nova. Você vai aprender muito vocabulário aqui, tá? Então aproveita aí, além de aprender o plural, aproveita e faz uma listinha de palavras novas aí pra você, tá? Aqui não tem a tradução, mas eu vou falando a tradução pra vocês, ok? Então aqui, ó, bus, buses, que bus é ônibus, class, aula. Vai ficar classes, wish, desejo, vai ficar wishes. Church, church significa igreja. E aí você também termina com CH, você coloca ES no final, churches, tá? Box, box significa caixa. E box termina com X, então o que você tem que fazer? Acrescentar ES, boxes. Tomato and hero, tomate, né, tomato, and hero, herói. Essas duas palavras também terminam com O. E aí, se elas terminam com O, elas também você vai acrescentar o ES. Existe uma particularidade, uma coisa aqui que a gente não vai entrar em detalhe. Palavras que terminam com O, tem umas coisinhas meio chatinhas, a origem da palavra, né? Se é de uma origem de uma outra cultura, algo assim. Aí, então, tem umas particularidades. Mas a gente não vai entrar nisso aqui porque é uma coisa muito específica. É só você vai acostumando com as palavras. Tem algumas que é só com S, tá? Mas elas são uma exceção. A grande maioria das palavras terminam com O, você vai acrescentar ES. Então, hero, herói, vai ficar heroes. Ah, então vamos ver aqui a pronúncia da palavra, porque você não pronuncia exatamente como está aqui, né? Ó, então, bus, buses, class, classes, wish, wishes, church, churches,
box, boxes, tomato, tomatoes, hero, heroes, ok? Então aqui, ó, palavras terminadas com S, SS, SH, CH, X, O e Z, então aí você vai acrescentar ES, ok? Continuando aqui então. Ó, agora a regra do Y. A regra do Y é muito simples, muito fácil, tá? O que você vai observar aqui? Gente, é muito fácil. Anota aí. Gente, vocês estão anotando? Tá anotando tudo direitinho aí? Espero que sim, viu? Porque pra você não esquecer. Tem que praticar depois também, né? Então, bora lá. Palavras que terminam com Y e antes do Y é uma consoante, aí você vai tirar o Y e acrescentar IES, tá? Então, você tem que reparar, porque existem palavras que terminam com Y, que antes do Y é consoante, e outras que antes do Y é vogal. Então, aí tem uma diferença na hora de você passar essa palavra para o plural. E aqui a gente está vendo exemplos de palavras que terminam com Y e antes do Y é uma consoante. Baby. Você vai tirar o Y e vai colocar IES. Então, vai ficar babies, tá? A pronúncia fica babies, bem simples, tá? Ó, story, né? Que são história, histórias. Vai ficar stories. Igual os stories aqui do Instagram, né? Então, esses stories, que está no plural, termina com Y e antes do Y é uma consoante, aí você coloca IES. Fly, fly é mosca, tá? Fly também é o verbo voar, mas nesse caso aqui é o substantivo, né, que a gente está tratando. Então, fly. No plural, fica flies, tá? Então, por quê? Que é IES, porque antes do Y é uma consoante. Então, todas as palavras que terminarem com Y, você vai ter que observar. Se antes for consoante, você acrescenta IES. Você tira o Y e acrescenta IES. E as palavras teacher, teacher, e as palavras que terminam com Y, mas antes do Y é uma vogal? O que eu faço? Aí é muito simples, é só você acrescentar o S. Não muda nada, não tira nada, não atrapalha nada aqui. Você só coloca o S. Boy fica boys. Key, que significa chave, você vai falar keys. Day, dia, você vai falar days. Monkey, vai ficar monkeys, tá? Por quê? Porque antes do Y é uma vogal. Então, você acrescenta apenas o S. Então, palavras que terminam com Y, você vai observar essas duas regrinhas, ok? É muito, muito simples, students, muito simples, tá? Agora aqui, essas palavras aqui são bem diferentes e é muito interessante você saber o plural, porque o que acontece? Quando você vê essas palavras num texto, você vê uma frase, ou escuta alguém falar, você pensa, nossa, o que é isso que ele está falando, né? Tem algumas palavras que, se você não souber, você vai confundir, sendo que é só o plural de uma palavra que você já conhece, né? Então, aqui, ó, presta atenção. Palavras que terminarem com F ou com FE, você vai trocar esse F ou o FE por VES, V-E-S, tá? Olha aqui, life, uma palavra que você conhece. Uma vida, one life. Duas vidas, two lives, tá? Não é live aqui do Instagram, não, tá? É vidas, lives. Então, olha aqui, ó. Então, se terminar com FE, que é o caso aqui de life, você vai colocar lives. Então, one life, two lives, three lives, many lives. Ó, knife. Olha a pronúncia dessa palavra, student. Knife. Knife é faca em inglês, ok? Faca, knife in English. Termina com FE, então o plural de faca vai ser, no plural de knife, vai ser knives, ok? Knives, com V-E-S. Wife. Wife é esposa, tá? E aí, então, wife no singular, no plural vai ficar wives. Olha que palavra diferente. Se você às vezes, você conhece já a palavra wife,
Você já conhece a palavra wife, você sabe que é esposa, mas aí você tá vendo um texto, tá lendo ali alguma coisa, e aí você não sabe o que é wives. É só o plural de wife. Então, por isso que é importante, né, a gente aprender. Por isso que é importante estudar sempre, todos os dias, ok? Ó, e agora aqui a gente tem scarf. Scarf é cachecol, tá? E se termina com F, você vai tirar o F e vai colocar vs. Scarves, que são cachecóis. Gente, plural em inglês é mais fácil do que em português. Bem mais fácil, viu? Então, aqui vai ficar wives, scarves. E agora, por último, lobo. Lobo, in English, você vai falar wolf. Wolf. E se termina com F, você vai pro plural, você vai mudar, você vai fazer essa alteração. Então, vai ficar wolves. Ok? Wolves. E aí, vou habilitar os comentários aqui para ver. Vocês estão entendendo? Tá tudo ok? Me conta aí, estão anotando, estão entendendo direitinho, estão aprendendo palavras novas, ó, estão clicando no coraçãozinho. Muito bom, valeu demais. E aí, já compartilhou, já chamou sua amiga, seu amigo para estudar inglês com você? Né? Já contou para os seus amigos que toda quinta-feira tem aula de inglês? Tudo certo, né? Então é isso. Então, se terminar com F e com F ou FE, você vai colocar VES. V-E-S. São palavras muito específicas, é só você prestar atenção aí, tá? E seguindo. Ó, agora aqui, essa regrinha aqui é muito fácil. Gente, e você não precisa memorizar, você não precisa decorar as regras. Você precisa só acostumar com as palavras. Vai estudando as palavras, vai formando frases. Ao invés de decorar a regra, você vai memorizando as palavras como elas são, tá? Tô apresentando as regras aqui para você conhecer o fundamento. Mas é muito mais fácil você memorizar as palavras. Você pensa wolf, wolves, wife, wives, knife, knives. É muito mais fácil. Você pega ali e forma uma frase com as palavras, forma uma frase e passa a frase pro plural. É muito mais fácil de você estudar, muito melhor do que você decorar as regras, tá? Mas eu preciso te apresentar os fundamentos para você poder se situar aí para organizar os seus estudos, né? Então, continuando aqui, ó. A gente tem foot, que é pé, tooth, que é dente, e goose, que é ganso, tá? E essas palavras, elas têm uma sequência vocálica, elas têm dois Os. E palavras que têm dois Os junto, nesse caso aqui dos substantivos, tá? Não é qualquer palavra, são substantivos. Nesse caso, no plural, você vai trocar o O pelo E. Então, foot vai ficar feet. Então, one foot, two feet. Olha, feet já está no plural, feet, tá? Então, ó, tooth, dente. Então, aí, dentes, no plural, teeth. É? I need to fix my teeth. Meus dentes, my teeth, meus dentes. E ganso, in English, you say goose, com dois Os. Então, no lugar dos dois Os, para passar para o plural, você simplesmente coloca E. E vai ficar geese, ok? Feet, teeth, geese. Estes são o plural das palavras que tem sequência vocálica de O. Quando tem dois Os, você substitui pelo E, tá? Então, você já deve ter visto teeth, feet, essas palavras, né? Agora, aqui eu quero que você preste bastante atenção, estudante, porque isso aqui, muita gente faz confusão e fala errado, tá? Porque homem no plural, mulher no plural, você não acrescenta S, tá? Então, você tem homem em inglês, é man. Mas você não vai colocar men's, tá? Woman, mulher, woman. No plural, não é o woman's. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê muita gente, eu vejo muita gente cometer esse erro, tá? Sendo que no plural, você pega o man com A e substitui pelo man com E. Simples assim. Então, ó, no singular, one man, um homem. No plural, two men, dois homens. Two men, three men, many men, tá? Então, aí você vai acrescentar
Você vai só trocar essa letra. Man com A é singular, man com E é plural. A mesma coisa vale para woman, a mesma coisa fala para policeman também. Então, toda palavra, a palavra terminar com man com A, no plural você coloca man com E. Então, olha aqui a pronúncia, ó. Man vai ficar man. Man in the singular, man in the plural. Agora aqui, ó, woman, 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 woman. Ok? Então, é só a pronúncia aí que você precisa prestar um pouquinho de atenção, tá? E policeman, policeman, que são os policiais no plural. Ok? Então, muito simples. Cuidado, hein? Não comete o erro de falar men's, woman's. Não faça isso. E agora, eu quero falar com vocês sobre uns também que são muito interessantes. Que, olha, no singular e no plural é a mesma palavra. Tem umas palavras que não passam para o plural. Eles já são usados tanto no singular quanto no plural, a mesma palavra. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Tem mais alguns outros, mas aqui eu trouxe esses que são para você memorizar. Fish. Todo mundo sabe que fish é peixe, né? Só que não existe fishes. Aí, às vezes, você até pensa, peraí, eu já sei o plural de fish. Fish termina com SH, então é só colocar ES. No, it's not that. Okay, it's not correct. Então, fish é uma palavra que tanto faz peixe como peixes no plural. Tudo em inglês você vai falar fish, né? One fish, two fish, some fish, many fish. I catch many fish. Eu peguei muitos peixes. Então, fish é uma palavra que não vai pro plural, tá? Aí, para você falar que tá no plural, você vai colocar a quantidade, né? Por exemplo, 5 fish, many fish e assim por diante. Outra palavra também que não muda é deer, tá? Que é deer, que é esse animalzinho que eu coloquei aqui para você, in English, ok? Então, deer, você vai falar no plural a mesma palavra. Pode parecer estranho, mas não acrescenta S, não muda nada. Você vai falar deer para esse animalzinho aqui, ok? A mesma coisa, sheep. Sheep é ovelha. E no plural, você também vai falar sheep. Tá? Então, aqui, ó. One sheep, two sheep, three sheep e assim por diante. Sheep já está no plural. Muito, muito cuidado para você não ficar acrescentando S aí sem pensar. Precisa memorizar, precisa, né? Praticar aqui direitinho, reforçar. Faz frases aí em inglês para você memorizar, tá? E shrimp. Shrimp é camarão. E aí também não tem plural, tá? Essa palavra que já é singular, já é plural também, shrimp. Glasses, né? Óculos. É igual em português, né? Óculos já é plural. Os meus óculos. O meu óculos. Os meus óculos. É a mesma coisa. E glasses, in English, is the same. Então, não tem singular e plural. É glasses, tá? Speeches, que são espécies. Ai, que raça que é o cachorrinho? Você vai falar, nesse caso, vai usar speech, tá? Então, speeches não tem plural ou singular. É a mesma palavra, ok? Então, essas palavras aqui vocês têm que memorizar, porque elas são super diferentes. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá bom. Peraí, deixa eu voltar. Então, entenderam? Existem esse grupo de palavras aqui que é singular e plural. Que tanto no singular quanto no plural, elas são iguais, tá? É só você memorizar aí. E agora a gente vai falar de um grupo de palavras que é bem interessante. Palavras que são irregulares, que tem o plural irregular. Geralmente, o que é o irregular no inglês? É algo que muda a formação ali da palavra, muda a palavra. De uma coisa, muda para outra, tá? Igual que, por exemplo, ó, child. Child é criança. E crianças, no plural, é children. Ó, eu já vi muita gente falando children's. Porque a gente pensa em português, né? Então a gente pensa que aí tem que colocar o S porque é plural. Mas não é isso, tá? Children já tá no plural. Children. For example,
I have a classroom with 5 children. Eu tenho uma turma com 5 crianças. 5 children, tá? Outra palavra também que você não pode confundir é person and people. Então, pessoa no singular, você vai falar person. E pessoas no plural, você vai falar people, tá? Então, não existe peoples. Você não vai falar no plural peoples. Você vai falar people, né? Muitas pessoas, many people. Não muda, ok? E aqui, ó, mouse. Mouse é rato, né? Rato em inglês é mouse. E aí, no plural, é uma palavra bem diferente, tá? São irregulares, então você vai falar mais. One mouse, two mice, three mice e assim por diante. Esse é o plural de mouse, mice. Ok? Então é assim que vai ficar a palavra. Ó. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo? Estão acompanhando? Estão entendendo tudo direitinho? Esses são os plurais do irregular. Que muda a palavra, tá? Então, aqui, ó. Mouse vai ficar mice. E cactus. Cactus, olha essa palavra, tem um S. Aí a gente já pensa que é logo uma palavra no plural, mas não é, student. Cactus é singular. Cacto. No singular, você vai falar cactus. E no plural, você vai falar cacti. Cacti. Tá? Então, cactus no plural. E essa palavra nem tem plural em português, hein? É interessante, né? Cactus, muitos cactos. É uma palavra que em português não tem diferença, mas em inglês tem. Cactus é singular, tá? E cacti é plural, né? There are a lot of cacti in the desert. Tem muitos cactos no deserto. There are a lot of cacti in the desert. E aí é assim que você vai colocar, tá? E aí, estão entendendo direitinho? Começa aí com a teacher. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão entendendo? Estão anotando? Como é que tá aí? Me conta aí nos comentários. Que legal! Tá explodindo o coraçãozinho aqui. Muito bom. Thank you. E aí, me conta aí, gente, que esse chat aí, eu liguei o chat, conversa comigo aí. Estão entendendo direitinho? Quero ver se vocês memorizaram, tá? E aí, então... Ok, ó, Laura, hello, Laura. Very good. Muito bom, ótimo então, tá? Agora aqui, ó, mouse é bem diferente, né? Mas você vai falar mice. Cactus, cacti. E ox é esse animalzinho que eu coloquei aqui pra você. Ox é boi in English, tá? Então, ox é um boi só. No singular, ox. E aí, oxen é plural. Muitos bois, many oxen, tá? Então existem essas palavras em inglês que é diferente, gente. No singular é uma coisa e no plural é outra. E você tem que prestar muita atenção, memorizar direitinho, para não ter perigo de você colocar um people's, children's, mouses. Cuidado, viu? Ó, very good aí, o pessoal interagindo comigo, né? I'm understanding. Ótimo, muito bom. Tá? Então toma muito cuidado, porque meio que no automático, a hora que a gente tá falando ali, dá vontade de colocar S, né? Falar, many people's, né? I like children's. Mas cuidado, não pode. Tem que prestar atenção aqui direitinho, ok? Entenderam? Ok? Então essas são as regras. Essas são as particularidades que você tem que entender como fundamento para você aprender o plural, tá? A gente vai revisar daqui a pouco, tudo direitinho, e eu espero que você esteja fazendo as suas anotações, tá? E aqui, então, vamos ver umas frases, porque é muito importante, estudantes, para você memorizar palavras novas, para você memorizar as coisas que você está aprendendo, você tem que formar frases. Eu sempre falo isso. Não adianta você decorar um monte de coisa. Tem que trazer para o seu dia a dia ali, trazer para sua rotina, sabe? Forma uma frase, pense em alguma coisa que tenha a ver com você. E aí você vai memorizando tudo mais fácil, sabe? Então aqui eu trouxe só alguns exemplos, mas eu quero que você depois volte aqui
e pratica, pega suas anotações, revisa, tá? Assiste a aula de novo se você quiser e pratica, porque se você olhar para isso aqui ó, só hoje e não revisar, você vai esquecer, tá? Então vamos lá, ó. Então aqui, por exemplo, essa frase aqui. I have 3 children. Então, ó, children são crianças no plural. E no caso também pode ser filhos. Então aqui essa frase está falando, eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 crianças. I have 3 children, ok? Ó, a próxima frase. The women are intelligent. As mulheres são inteligentes. The women are intelligent. The woman. Já tá no plural, né, student? Pois o virou plural. Woman. As mulheres são inteligentes. The women are intelligent. Ó, there are many oxen. Coloca aqui no comentário para mim quem lembra o que significa oxen. Aqui tá falando, ó, there are many oxen. Tem muitos o quê? Coloca aqui para mim. Vamos ver se você já memorizou o que é oxen. Oh, Laura, very good. Boi, né? Hi, Daisy. Hello, you're welcome. Seja bem-vinda. Nossa aula de inglês. Então, oxen, boi. Bois, no plural, né? Então aqui, ó. There are many oxen. Tem muitos bois. There are many oxen. Então, ox é singular e oxen, bois, no plural. Uma palavrinha bem diferente aí, né? Ó, he caught a lot of fish. Ele pegou muitos peixes. Então, fish, lembra? Fish significa isso, Gleide, muito bem. Isso, então aqui, ó, fish já é plural, fish já é singular. Então, aqui nessa frase, essa frase está usando fish no plural. He caught a lot of fish. Ele pegou muitos peixes, ok? Então, é isso. Fish é uma palavra que, se você quiser falar no singular, é fish. Se você quiser falar no plural, fish também, tá? Ó, I will buy tomatoes. Eu comprarei tomates. Tomatoes entra naquela regrinha que a gente falou que termina com O. Então, substantivos que terminam com O, você só vai acrescentar ES e tá pronto. Então, tomato termina com O, tomate. Então, vai ficar tomatoes. I will buy tomatoes. Eu comprarei tomates. Tá? Ó, agora aqui, gente, ó, the babies are crying. Os bebês estão chorando. Olha quantas palavras novas que vocês estão aprendendo, né? Tem que anotar tudo para depois você ter o material para você revisar. Então, aqui, os bebês estão chorando. Babies. Quem sabe aqui por que baby termina com Y? E por que não tem mais Y? Por que tá IES aqui? Qual que é a regrinha quando o verbo termina com Y? Mas não tem mais Y. Agora babies no plural é com IES. Por quê? Tell me, please. Me conta aí, por quê? Ai, minha garganta vai coçando. Me conta aí. Demora um pouquinho, né? Tá esperando aqui. E aí? Babies. Não tem mais o Y. A gente tirou o Y e colocou IES. Por quê? Me conta aí, por quê? Por que tira o Y e coloca IES? Vamos revisar aqui. Ninguém lembra? Então bora lá revisar. No problem. Vamos voltar lá pra gente revisar as regrinhas. Olha aqui, ó. Quando antes do Y for consoante, você vai tirar o Y e vai colocar IES. Existem duas regrinhas para palavras. Existem dois tipos de palavras com Y, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, baby, antes do Y tem uma consoante. Story, antes do Y tem uma consoante. Fly, antes do Y tem uma consoante. Então, você tira o Y e coloca IES. Babies, stories, flies.
E também tem aqui uma regrinha para quando terminar com Y e antes do Y for uma vogal. Então aí não acontece nada, você só coloca o S no verbo, tá? Então, revisando, viu? Babies, I-E-S. Boys, só acrescenta S. Boys, keys, days, monkeys, tá? Vamos ver aqui então as regras aqui, ó. Como eu disse, olha que simples, a grande maioria dos substantivos é só você acrescentar o S. Books, hands, hairs, apples, tudo isso aí, de um modo geral, todas as palavras aqui, você só acrescentar S, é muito simples, é só acrescentar o S, ok? Ó, chegou mais gente aqui, ó, chegou a Gabi, Gabriela, Cíntia, Roberta. I speak English a long time, but I didn't know this. Tá vendo? Por isso que é bom tempo, tem que estudar, né? Bom, falou que já estuda inglês há muito tempo, mas nunca tinha visto, não sabia disso. Então, bora lá. Very interesting. Yes. Thank you. Tá? Então, revisando. A grande maioria das palavras, dos substantivos, lembrando que adjetivo não vai para o plural, tá? Você não vai falar beautifuls em português. A gente fala lindas, né? Mas em inglês é beautiful. Lindas casas, né? Casas lindas. Beautiful houses, tá? Mas a gente tá falando aqui dos substantivos. Então, a grande maioria é só acrescentar o S mesmo. Ó, agora aqui, palavras que terminam com S, dois S's, SH, CH, X, O e Z, você vai acrescentar ES. Então, é muito simples de você entender, porque você vai acostumando, você vai ver as palavras. Igual você olha para uma palavra bus, class, e você precisa passar por uma informação. Bom, com certeza é ES. Eu já vi essa palavra classes, eu já vi buses, já vi churches, tá? Então, aqui, ó, bus, em inglês, né, é ônibus, class é aula, wish, desejo, church, igreja, box, caixa, tomato, tomate, hero, herói, tá? Então, esse aqui são os casos de palavras que você vai acrescentar ES. Próximo. Do Y, que eu acabei de falar, né? Antes do Y, consoante, tira o Y e coloca IES. Do Y, antes do Y, vogal, só acrescenta o S. Esse aqui, pra mim, é o que eu gostaria mais de dar ênfase pra vocês, porque eu lembro que quando eu estudava, isso aqui me pegou muitas vezes, quando eu tava aprendendo inglês. Às vezes eu tava lendo um texto, e aí eu lembro que aconteceu isso comigo com wife. Eu sabia, tava cansada de saber que esposa em inglês era wife. Wife, sabia, já te usava, né? Já falava umas coisinhas ali. Mas um dia eu tava lendo um texto, quando eu vi wives, e eu não sabia o que que era. Gente, wives, que palavra estranha, que palavra diferente. E aí eu tive que olhar no dicionário. E aí que eu descobri que era wife no plural. Esposas, né? As esposas, não sei o que lá. Então, isso aqui, eu gostaria que você tivesse, né, bastante atento a isso aqui. Porque muda um pouquinho, né? Agora eu quero aproveitar aqui para falar uma coisa que não tem nem nada a ver com o plural, não. Mas que muitos alunos meus confundem. O life, live e lives, né? Vira uma confusão, ainda mais agora com esse negócio de a gente ficar aqui fazendo live. Eu adoro fazer live. A gente tem esse negócio de fazer live e aí as pessoas ficam super confusas. O que que é lives? O que que é live? Você tem essa dificuldade? Você já parou para pensar nesse tanto de lives que existe? Ó, life com F é vida. Minha vida é maravilhosa. My life is wonderful. My life is great. My life is brilliant, né? Agora, lives é o plural de vida. Muitas vidas. Many lives, tá? Isso aqui que eu tô fazendo, essa aula de inglês aqui, eu estou fazendo uma live. Live significa ao vivo. Então, eu estou ao vivo. I am live, tá? E aí, você não confunda, tá? É meio confuso, mas não confunda, ok? Oh, sorry. A garganta tá coçando aqui. Então,
Nesse aqui, particularmente, presta bastante atenção, students, porque essas palavras ficam um pouquinho diferentes, né? Knife, faca, vai ficar knives. Ó, scarf. Scarf, anota aí, uma palavra nova para você. Scarf é cachecol. Agora aqui nos lugares aí, tem uns lugares que estão fazendo frio, tá cheio de gente usando scarf. Eu acho lindo, queria usar também, mas aqui só faz calor. Oh, meu Deus, tão chique, né? Tão bonito. Eu tenho alguns scarves, mas não dá pra usar, né? Tô no Goiás, aqui não faz frio. Mas então, scarf, cachecol. Cachecóis no plural, scarves. E aí, vocês estão onde vocês moram, tá fazendo frio? Tá dando pra usar um scarf? Me conta aí. Assim que fizer frio aqui, eu vou começar a usar meus scarves, com certeza. E olha aqui, ó, wolf, termina com F. Você vai falar wolves, lobos no plural, tá? Então aqui, ó, se terminar com F ou com FE, você vai usar o VES, V-E-S no lugar. Você tira o F, tira o FE e coloca V-E-S. Lives, knives, wives, scarves, wolves, ok? Ó, quando a sequência vocálica for dois Os, tiver dois Os ali, você vai substituir os dois S. Então, foot é singular, pé. Feet no plural, pés, você vai falar com dois S. Feet. Tooth. Tooth que é dente. No plural, dentes, vai ficar teeth, tá? Goose, que é ganso. Você vai falar geese, os gansos. The geese. Ok? Tá assim, né? Aqui, muito cuidado também para você não sair aí achando que tá abafando, falando mens, womans. No plural é man com E e woman com E. Quando eu estudava também, eu ficava pensando, gente, por que tem hora que eu vejo men tá com A? Tem hora que eu vejo que men tá com E. E aí, quando eu ia escrever, eu falava, meu Deus, como é que escreve men? Como é que escreve woman? Mas era por causa do plural, né? Então eu tava aprendendo ainda. E quando eu aprendi, ó, it's very cold here. Onde você tá, Gleide? Ai, que delícia, tá frio aí? Qual que é a sua cidade? Me conta aí. Aqui eu tô em Goiás, aqui não tá frio, não. Ó, então aí presta muita atenção pra você não falar isso, tá? Falar men's, woman's, porque muda. E existem também um grupinho de palavras que tanto faz, se você for falar no plural ou no singular, não muda. Fish é singular, fish é plural. Deer, que é esse animalzinho que tá aqui também, não muda, singular e plural, tá? Não vai mudar, não. Sheep, que é ovelha. Então, tanto faz. One sheep, two sheep, three sheep, many sheep. Uma ovelha, duas ovelhas, tudo é sheep. Singular e plural, ok? Shrimp, que é camarão. Também não muda, não existe plural para essa palavra. Glasses é plural, é singular também, tá? Speeches, que é raça, espécie, essa palavra também não é que essa palavra tá no plural, essa palavra é singular e plural. Toda hora que você precisar. São Paulo, ah, é mesmo. São Paulo tá muito frio, né? São Paulo tá frio mesmo. Oh, Luciana também entrou, my student. Jane, very good, ok? Então, não vai mudar. Essas palavras são tanto plural quanto singular, tá? E agora existem as palavras que são irregulares, viu? São palavras que no plural mudam, tá? Então, child é criança e children, crianças. Person é uma pessoa só. Person é pessoa no singular. People é pessoas no plural. Não vai falar person, não vai falar peoples, não vai falar children's, também não, tá? E olha aqui que diferente, mouse. Mouse no plural, rato no plural, você vai falar mice, ok? Então, mice. Cactus, que é cacto. Nossa, tá passando um negócio muito barulhento aqui. Oh, meu Deus do céu, uma música altíssima. Tá, mas vamos lá, né? Já tá indo embora. Então, mouse, one mouse, two mice, many mice. Cactus, one cactus, two cacti, three cacti.
ok? E boi, in English, você vai falar ox, e no plural bois, oxen. Oxen, ok? Bom, então esses são as palavras no plural. É assim, muito simples que você vai usar o plural nas palavras em inglês, tá? Muito simples de você usar. Vai acostumando com as palavras. Não decora a regra, não. Eu trouxe aqui para você as regras como um fundamento, para te mostrar palavras, para você aprender palavras novas, mas não usa a regra para ficar decorando, porque assim não você não vai conseguir. Vai usando as palavras. Sabe, vai treinando as palavras que você conhece, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o plural? No mais, assim, é claro que não dá, né? Nunca vai dar pra gente estudar todas as palavras, passar todas as palavras pro plural. E nem precisa. Você vai acostumando com o que você vai usando. Children é uma palavra que você usa muito. People, person, né? Woman, woman. Então você vai acostumando com as palavras, tá? Sem nenhuma dúvida, não, sabe assim, sem ficar desesperada. Só vai acostumando com as palavras e não esqueça dessa dica que a teacher dá pra você. É importante que você aprenda palavras novas sempre. E para aprender palavras novas e você não esquecer, você precisa completar ela ali, sabe? Completar não, formar uma frase com aquela palavra para você memorizar. De preferência, se der para você formar uma frase que tem a ver com a sua vida. Entendeu? Igual, por exemplo, oxen. Eu não tenho boi, mas eu lembro, ó, my father had oxen. Né? Meu pai tinha bois, né? Meu pai era fazendeiro, my father had oxen on his farm. Meu pai tinha bois na sua fazenda. Então, sabe, vai acostumando ali, aprendendo as palavras e formando frases com ela. Não tenha preguiça. Estude inglês todos os dias, só por 20 minutinhos. É claro que hoje é quinta-feira, a nossa aula não é de 20 minutos. Eu aproveito aqui, né, meia hora, 40 minutos, uma hora de espaço aqui pra gente poder fazer um estudo mais denso aqui. Mas fora isso, gente, estude 20 minutos por dia e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida, tá? Ó, aí deixa eu dar um recado para vocês aqui também. Se você quiser saber mais sobre esse negócio de estudar 20 minutos por dia e disciplina, baixa meu e-book. Tem o meu e-book aqui no link da minha bio, tá? Você vai entrar lá no meu site e você vai conseguir baixar meu e-book. Também tem o conteúdo lá no YouTube. Tem vídeos no YouTube para você. No YouTube é mais fácil você pesquisar, né? Aí depois você, nossa, eu quero revisar a aula de plural. Aí você pesquisa lá plural, vai aparecer lá para você. Então, não tenha preguiça, foque aí. Apenas 20 minutos por dia, eu tenho certeza absoluta que você vai ver a diferença, tá? Quem faz o curso comigo, quem estuda 20 minutos por dia, consegue entender a diferença que é. Não é estudar por horas num dia só, é você ter constância, ok? Então, espero vocês. Ó, a Patrícia é minha aluna. Ó, thank you, congratulations for this class. Thank you, wonderful class. Thank you. I study English every day. Congratulations, Patrícia. Patrícia realmente estuda inglês todos os dias, focada, tá? Então, até quinta-feira que vem para a aula de inglês, mas toda segunda-feira, 9 horas da manhã, também tem live, é bate-papo aqui, né, entre mulheres. Todos os dias tem mini aulas aqui no meu Instagram e aulas no YouTube também. Então, tem muito conteúdo aqui, muita coisa para ajudar você a aprender inglês, ok? Porque o meu propósito de vida é ajudar você a falar inglês, tá? Bye, bye. Good night for you. Thank you so much. See you. A gente se vê toda hora, ok? Bye, bye.